A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é a irmã Kátia, uma simples serva de Deus, obreira do Senhor. Você já percebeu que as palavras, elas podem nos colocar para cima, nos dar ânimo, né? Elas podem construir, bem como destruir, podem produzir bênção, mas também podem produzir maldição. E é tão bom estar perto de pessoas que falam, né? Palavras agradáveis, palavras de ânimo. Não, você vai conseguir, faça desse jeito, né? É tão bom, né? E, por outro lado, é tão ruim estar perto de pessoas que só têm palavras negativas, palavras de maldição, palavras de dúvida, palavras que nos colocam para baixo, né? E a Bíblia ela vai dizer sobre um homem filisteu que ele falou muita coisa, ele proferiu muitas palavras, e essas palavras, elas causaram espanto e muito temor ao rei Saul e todo Israel. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 8 ao 11, que diz assim: E parou, e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então teve um que se apresentou diante do rei Saul, falando para o rei não desfalecer o coração de ninguém por causa daquele filisteu. Ele disse assim, no versículo 32 do capítulo 17: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Nos versículos mais para frente, Davi conta a experiência que ele teve, né, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi era o menor de sua casa. Ele tinha outros irmãos, e sendo que 3 desses irmãos faziam parte dos exércitos do rei Saul, enquanto que Davi era apenas um cuidador, um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E Davi ele não se deixou vencer pelas palavras que causaram espanto e muito medo ao rei Saul e a todo Israel. Davi não se deixou vencer pelo que os olhos viam, que era um gigante. E diz a palavra que esse gigante ele tinha um pouco mais de 4 metros de altura. E além dessa estatura dele, diz a palavra que ele era homem guerreiro e que ele vinha todo preparado. Ele tinha vestimentas de guerra. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça. Ele tinha um escudo de bronze entre os seus ombros. Tinha uma lança. Além de tudo isso, ele tinha um escudeiro. Ele estava todo preparado para vencer aquela guerra, aquela batalha. Mas Davi, ele bem sabia no Deus em que ele cria. Ele tinha as experiências cuidando lá das ovelhas. E ele sabia bem que o livramento para a vida das ovelhas e para a vida dele vinha da parte do Senhor dos exércitos. Então, por isso que Davi se propôs a lutar, porque ele não colocou a certeza de que venceria aquele incircunciso filisteu pela sua própria força, pela sua própria habilidade, mas ele tinha a certeza de que aquela afronta que aquele gigante estava fazendo
desafiando, afrontando. O nosso Deus é general de guerra. O nosso Deus não está morto. Diz no versículo 51 que, vendo então os filisteus que o seu herói era morto, em outras traduções está dizendo, no lugar de herói, o seu guerreiro era morto, fugiram. Nós não precisamos fugir da batalha. Nós não precisamos fugir dos desafios da vida, porque o nosso herói não está morto. O nosso herói ressuscitou. Ele vive e reina para todo o sempre. Lá em João 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse o Senhor Jesus. Nós não temos que inquietar o nosso coração. Não temos que deixar que a perturbação entre no nosso coração. Mas nós temos que crer em Deus, que é nosso Pai, e crer também no Senhor Jesus, que é o nosso herói, que é aquele que veio, morreu para nos salvar, ressuscitou, vive e reina para todo sempre, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?